E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio e galera, é vídeo de pré-jogo. Nesse domingo teremos Corinthians e São Bernardo, 8ª rodada do Campeonato Paulista 2025. Voltamos a jogar na Neoquímica Arena, pois é, depois de 2 jogos jogando como visitante contra Novo Horizontino e Palmeiras, voltamos aí à nossa casa, enfrentando o São Bernardo, que é um dos times com melhor campanha nesse Paulistão. Pois é, o Corinthians tem a melhor campanha, o São Bernardo também tem uma excelente campanha aí no Campeonato Paulista, né? Bom, para começar o vídeo de pré-jogo, vamos com a possível escalação do Corinthians aí, tá? Eu não vi nenhuma prévia de escalação que o Ramon Dias pretende utilizar, tá? Não faço ideia. Então, eu coloquei aí um possível time, assim, um time que eu mandaria a campo, tá? Se eu fosse o técnico, eu escalaria o time assim, com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, João Pedro e Matheus Bidu, Martinez, Rian, André Carrilho e Igor Coronado, Memphis Depay e Romero, tá? Lembrando, o Yuri Alberto tá suspenso, né? Tomou o cartão vermelho contra a porcada, e pelo que eu vi, o Thales Magno finalmente viajou para os Estados Unidos, tá? Ver o negócio do visto dele, tá? O visto trabalhista, eu acho, né? Não sei. Então, imagino que o Thales Magno não jogue nesse domingo, tá? O Martinez, por outro lado, volta, tá certo? E pelo que eu vi, o Rodrigo Garro, ele também vai estar apto a jogar. Mas eu acho que ele não vai iniciar jogando, né? Primeiro jogo de fato dele, enfim, eu acho que o Garro começa do banco de reservas, a não ser que o Ramon Dias me surpreenda e já coloca ele logo de cara, né? Mas imagino eu que o Garro comece no banco, tá? Então, esse é o time que eu escalaria se eu fosse o técnico, né? Pelo menos eu acho que é um bom time. Eu acho que o João Pedro merece uma vaga de titular na zaga, tá? O João Pedro vem jogando bem, melhor que o Kaká, com certeza. Na lateral esquerda, eu não aguento ver mais o Hugo. Não aguento ver mais o Hugo. Chega. Ele é muito ruim. No meio de campo, eu acho que o Rian merece uma chance. Apesar do pênalti cometido na quinta, eu acho que ele é mais lúcido em campo do que Alex Santana, Charles, enfim. De resto, é mais ou menos isso aí. No ataque, pra substituir o Yuri Alberto, eu coloco o Romero. Porque outras opções é o Pedro Raul e o Hector Hernandes, né? Então eu prefiro o Romero. Enfim. Só que assim, o Ramon Dias, gente, nesse início de ano, tá mesclando muito o time, né? Então eu não sei se nesse jogo contra o São Bernardo, ele vai poupar novamente alguns jogadores. Pensando na quarta, que tem o clássico contra o Santos, né? Então, pode ser que ele resolva poupar o time nesse domingo. Então, pensando em poupar o time, uma possível escalação, por exemplo, pode ser essa, com Hugo Souza, Léo Maná, Torres, João Pedro e Matheus Bidu, Martinez, Rian, Charles, Igor Coronado, Romero e Pedro Raul, né? Pensando em poupar o time, pensando no clássico contra o Santos, já que o Ramon Dias vem mesclando muito a equipe aí no início, pode ser uma possível escalação também, tá? Pode ser, pensando na quarta que tem o Santos em casa. Tá, então, vamos ver o que o Ramon Dias pretende aí, tá? E vamos esperar se ele vai realmente poupar o time ou se ele vai com força máxima, tá? Vamos esperar aí domingo pra ver. E agora, retrospecto histórico do confronto entre Corinthians e São Bernardo, tá certo? E ao todo na história foram 9 jogos, então o jogo desse domingo será o 10º na história entre Corinthians e São Bernardo. O Corinthians tem 5 vitórias contra 3 do São Bernardo e 1 empate, tá? É um time que nos incomoda algumas vezes aí, o São Bernardo, né? Gols no confronto 19, 13 do Corinthians e somente 6 do São Bernardo. Corinthians e São Bernardo por estádios. Eles mais se enfrentaram no 1º de maio, que é em São Bernardo, e 2 vitórias para cada e 1 empate, tá? Corinthians e São Bernardo por campeonatos. Mas se enfrentaram pelo Paulista, 8 jogos, Corinthians tem 4 vitórias contra 3. E teve um jogo pela Copa do Brasil ano passado que o Corinthians venceu eles e eliminou lá em São Bernardo, né, o jogo, né.
Maiores artilheiros do Corinthians contra o São Bernardo são Rodriguinho e Roger Guedes, 2 gols cada um. Quem diria, né? Enfim, o primeiro confronto entre Corinthians e São Bernardo foi no dia 30 de janeiro de 2011, há 14 anos pelo Paulistão, 2-2, jogo lá em São Bernardo. Eu assisti esse jogo, e foram 2 golaços do Corinthians. Teve gol do Danilo de cavadinha, e o Ramires, o peruano Ramires, quem lembra dele aí? Marcou um golaço de fora da área também. Foi 2-2 esse jogo, eu assisti, enfim. A maior goleada do Corinthians contra o São Bernardo foi um 3-0 no dia 16 de fevereiro de 2022, na Neoquímica Arena. Também houve outro 3-0 em 2016, tá? Mas em São Bernardo do Campo, tá? A maior sequência invicta do Corinthians contra o São Bernardo, 3 jogos, durou de 2015 a 2022, tá? E tá aqui os últimos jogos entre Corinthians e São Bernardo. Nos últimos 4 jogos, 3 foi São Bernardo e 1 foi na Neoquímica Arena, cara. E no último jogo, em São Bernardo, pela Copa do Brasil, vencemos 2-0 e eliminamos eles, né? E a nossa última vitória contra eles pelo Paulistão foi em 2022, 3-0 em Itaquera, tá? Eu acho que nos confrontos em Itaquera, o São Bernardo não chegou a vencer o Corinthians ainda. Venceu em 2014 em São Paulo, mas foi no Pacaembu, foi 1-0 pra eles. Enfim, né? Então, o último jogo em Itaquera, o Corinthians venceu 3-0 há 3 anos atrás, tá certo? Enfim. E agora, galera, eu quero mostrar uma coisa, que é o seguinte, tá? Nessa sexta-feira aí, a Inter de Limeira, que tá no nosso grupo, perdeu para a Portuguesa 2-0 no Pacaembu, tá? Resultado excelente pro Corinthians. Por quê? A Inter de Limeira e o Botafogo, como sabemos, estão muito mal no nosso grupo, pra nossa sorte, né? Enfim, o Botafogo não nos alcança mais, tá? Por quê? Porque o Botafogo tem 5 jogos pra fazer, 5 jogos, e tem 4 pontos. Ou seja, só pode chegar no máximo a 19 o Botafogo. O Corinthians já tem 19, porém o Corinthians tem 6 vitórias. O Botafogo só pode chegar a 5. Tá? Então o Botafogo, pelo número de vitórias, não alcança mais o Corinthians, tá certo? Aí tem a Inter de Limeira, tá? A Inter de Limeira tem 5 pontos, tá certo? 5 pontos. E também tem 5 jogos pra fazer, tá? 5 pontos, 5 jogos. Então a Inter de Limeira pode chegar no máximo a 20 pontos, 20, tá? O Corinthians tem 19 hoje. É o seguinte, se o Corinthians empatar com o São Bernardo, chega a 20. 6 vitórias. A Inter de Limeira, assim como o Botafogo, não tem vitórias nesse Paulistão, tá? Então é o seguinte, se a Inter de Limeira vencer todos os jogos restantes, termina com 20 pontos, 5 vitórias. Se o Corinthians empatar domingo, alcança os 20 pontos, mais 6 vitórias. Ou seja, se o Corinthians empatar apenas contra o São Bernardo, apenas empatar, está matematicamente classificado para as quartas de final. Eu até fiz uma simulação aqui para vocês entenderem, tá? E tá aqui, ó. Só para vocês entenderem o cenário, tá? Eu simulei somente aqui todos os jogos restantes de Corinthians, Inter de Limeira e Botafogo, tá? Eu simulei todos os jogos desses 3 times. Então, se o Corinthians empatar com o São Bernardo e perder todos os jogos restantes, termina com 20 pontos, 6 vitórias. Se a Inter de Limeira vencer todos, termina com 20 pontos, 5 vitórias. E o Botafogo vencendo todos, vai a 19. Então vocês veem aí que se o Corinthians empatar com o São Bernardo, está classificado. Mesmo com a Inter de Limeira e o Botafogo vencendo os jogos restantes, não alcançam mais o Corinthians. Claro, o Mirassol pode nos ultrapassar ainda, pode. Mas Inter de Limeira e Botafogo não alcançam mais o Corinthians se a gente não perder domingo, tá certo? Então, graças a essa campanha muito boa nesse início de Paulistão, o Corinthians pode se classificar com 4 rodadas de antecedência aí, né? Que seria maravilhoso, né? Seria, assim, eu não sei se outro time se classificou tão cedo para as quartas de final, né? Desde que esse regulamento do Paulista
se iniciou, que foi... Tô tentando lembrar aqui, mas esse regulamento começou em 2014, de grupos, mas com 20 clubes, né? Hoje o Paulistão tem 16, então o regulamento com 16 times, eu acho que iniciou em 2017, não foi? Com 16, eu acho que é desde 2017, enfim. Mas desde que iniciou esse regulamento no Paulistão, talvez o Corinthians é o time que se classifique com mais rodadas, com menos rodadas de antecipação aí, sei lá, né? Então, se o Corinthians empatar domingo, se classifica matematicamente para as quartas de final. Somente empatar o jogo, estamos classificados, tá certo? E vamos mostrar aqui os jogos do Corinthians restantes aí. Temos 6 jogos restantes em fevereiro. 6 jogos, tá? Não tem jogo em março ainda, porque em março é o mata-mata do Paulista e a fase 3 da Libertadores. No final de março, começa o Campeonato Brasileiro. Só que o Brasileirão não tem tabela ainda, tá? Então, em março não tem jogos definidos no momento. Então, só temos 6 jogos restantes aí em fevereiro, tá? 4 pelo Paulista, 2 pela Libertadores, tá certo? E uma coisa interessante sobre esses jogos é que, assim, dos 6 jogos restantes que temos este mês, dos 6 jogos restantes, 5 deles é em São Paulo. O único fora é o jogo da Libertadores lá na Venezuela, que é o jogo de ida aí contra o Universidade Central, tá? Todos os outros jogos restantes é em São Paulo. Pelo Paulistão, por exemplo, temos 4 jogos aí por fazer, tá? Contra São Bernardo, Santos. São Bernardo é rodada 8, Santos rodada 9, Portuguesa rodada 10 e Guarani rodada 12, tá? Rodada 11 já foi contra o Novo Horizontino, tá? Enfim, temos 4 jogos para fazer do Paulista. 3 em casa, contra São Bernardo, Santos e Guarani, tá? O jogo fora é contra a Portuguesa, porém, pelo que eu vi, contra a Portuguesa será no Pacaembu, tá? E, provavelmente, deve ser mais torcida do Corinthians nesse jogo. Então, galera, temos 4 jogos aí, praticamente jogando em casa, né? O Pacaembu é nossa segunda casa, né? Então, cara, o Corinthians empatando contra o São Bernardo, como eu falei, empatar já classifica. Porém, esses jogos em casa, com o apoio da torcida, pode ser importante pensando em liderança geral, tá? Porque o Corinthians, nesse momento, não tá brigando só pela liderança do grupo, mas também pela liderança geral do Campeonato Paulista. O que é importante, né? Acho que vocês já sabem, terminando na liderança geral, melhor campanha, em qualquer fase de mata-mata, decide em casa. Então, esses jogos em casa podem ser importantes para somar pontos o suficiente para garantir a liderança geral. E se não, olha, gente, faz um tempo que o Corinthians não pega essa liderança geral, hein? Faz um tempo. Não foi em 2016, cara? Sei lá, cara. Faz um tempo que o Corinthians não pega essa liderança geral da primeira fase do Paulista, cara. Faz tempo. Não lembro quando foi a última vez, mas enfim. Então, esses jogos em casa podem ser importantes aí, tá? E enfim, vamos falar mais desse jogo contra o São Bernardo, que é o seguinte, tá? Em primeiro lugar, galera, vamos pegar um time de excelente campanha no Paulistão, tá? O São Bernardo tem 16 pontos, 16, lidera o grupo do Palmeiras, tá? E detalhe, se o Corinthians fazer merda e perder domingo, o São Bernardo nos ultrapassa na liderança geral, tá? A gente não perde a liderança do grupo. Do nosso grupo não perdemos, mas na liderança geral, se perdemos domingo pro São Bernardo, eles mesmos, o próprio São Bernardo, nos ultrapassa na liderança geral. Tá? Eles iriam a 19, empatariam em número de vitórias com a gente, pontos e vitórias, mas ultrapassa no saldo de gols, tá? Então, se perder domingo, perdemos a liderança geral pro próprio São Bernardo. Então, o time não pode fazer merda domingo, não pode. Pelo menos empata pra garantir a liderança geral, mas... não, pelo menos empata pra garantir a classificação matematicamente. Pelo menos empata pra classificar matematicamente. Mas, gente, jogo em casa, com o apoio da torcida, cara, a gente necessita de um bom jogo, velho. A gente necessita. Beleza, temos a liderança geral,
estamos conseguindo bons resultados, mas tá faltando uma boa atuação. Tá faltando. Nos clássicos, por exemplo, deixou muito a desejar, cara. Muito a desejar. Em questão de desempenho. Claro, os ventos parecem estar a nosso favor. Claro, porque outros tempos atrás, o Corinthians jogava mais ou menos desse jeito aí e perdia, era goleado, coisa e tal. Hoje já não. Mesmo jogando mais ou menos, coisa e tal, consegue vencer. E vencer mesmo jogos, né? Claro, os clássicos ainda apanha, mas em outros jogos consegue vencer, né? Coisa que, assim, é um sinal que os ventos mudaram a nosso favor, né? Enfim. Mas, gente, é assim, precisamos de um bom desempenho, cara. Precisamos, velho. Eu sei que o time, a gente lembra do time que terminou ano passado jogando muito bem, muito bem. Não tem 3 jogadores do time que terminaram ano passado jogando, tá? Não tem 3 jogadores. O Gustavo Henrique, na zaga, que só Deus sabe o que aconteceu com ele, porque eu não sei. Ah, tá machucado, tá. E aí? Vai voltar quando o Gustavo Henrique? Ano que vem? Porque, meu Deus, ele rompeu o ligamento do joelho, a perninha tá doendo. O que tá acontecendo com o Gustavo Henrique que não volta? Não sei. Breno Bidon, infelizmente, tá naquela merda de seleção sub-20 que não acaba mais o sul-americano, né? E o Garro, que é o cérebro da equipe, um dos melhores jogadores do time, né? Ficou fora aí até agora, né? Devido a uma lesão, coisa e tal, né? E parece que vai voltar domingo, pelo menos o Garro já volta. Mas temos que lembrar que não é o mesmo time, né? Jogando o que terminou ano passado. Falta 3 peças aí. E uma dessas peças é o cérebro da equipe, é o Garro. Então eu entendo realmente um desempenho coletivo abaixo. Talvez eu consiga entender. Mas tem umas atuações individuais que não tem desculpa. Olha aí Igor Coronado, por exemplo. Contra Velo Clube, Noroeste, aí é fácil fazer gol. Aí ele consegue. Mas chega no clássico, um idiota. Chega no clássico, um merda. Um merda no clássico Igor Coronado. E aí? É culpa do Garro estar fora? Outros jogadores aí, Hugo, Kaká, Ranieri, Alex Santana, abaixo individualmente. O Memphis Depay, que deu assistência no jogo contra o Palmeiras, legal, mas começa o ano abaixo. Cansou de perder gols contra o Noroeste, o Memphis. Então, a atuação coletiva tá devendo? Mas beleza, não tem todos os jogadores que terminaram ano passado ainda, não tem. Principalmente o cérebro da equipe, que é o Garro. Mas alguns jogadores, falando individualmente, estão devendo. Estão devendo. E a gente precisa de um bom jogo nesse domingo. A gente precisa, cara. Precisa de um bom jogo, de uma boa vitória. E vamos pegar um adversário chato, de excelente campanha. Então espero que o Corinthians jogue o seu melhor jogo na temporada até aqui, domingo, e vença bem o São Bernardo, tá? Meu palpite, que eu sei que eu sempre erro nessa desgraça, né? Meu palpite pra esse jogo, cara, eu vou tentar acertar. 2-1 Corinthians, 2-1. Já tô acostumado em tomar gol mesmo e sempre termina 2-1 quando vence, né? Então, 2-1 Corinthians, pronto. 2-1, gols do Memphis, Depay e do Romero, beleza? Esse é meu palpite, tá? Então é isso aí, galera. Comente aí o que vocês acham que pode dar esse jogo e comente o palpite de vocês. O meu é 2-1, gols do Memphis e do Romero, beleza? Então, é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis. E vai, Corinthians, pra cima do São Bernardo!